Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula, na verdade o nosso penúltimo bloco aqui da aula 01. E agora nós vamos falar das revoltas. Eu sei que você sabe que esse é um assunto muito recorrente na sua prova, então bastante atenção. Para a gente poder começar os nossos estudos, eu tenho aqui uma certa sugestão, fique bastante atento a alguns pontos que você tem que identificar aí quando o assunto é revolta. Quando você pegar uma revolta para estudar, você tem que pensar, primeira coisa, quando ela ocorreu. E mais do que decorar a data, até porque isso não vai ser cobrado na sua prova, é ter uma noção. Foi século XVIII, foi século XVII, foi no contexto da União Ibérica, foi no contexto da crise do ouro, foi no contexto do achamento das minas. Esse tipo de contextualização. Não é saber a data especificamente, tá? Mas saber se é no início do século, se é no final do século, né? Situá-la em relação à União Ibérica, a outros acontecimentos, isso vai te ajudar a se orientar, tá? Se for possível. Outro ponto também, aí sim é muito importante, que você pode encontrar questões que associem isso diretamente, é onde a revolta ocorreu. Né? Você tem que saber que a balaiada aconteceu, por exemplo, no Maranhão, né? Embora não entre aqui no período colonial, mas tem que saber, né? Essas dicas aqui valem para todas, por isso que eu já estou adiantando isso também. Não se esqueça de identificar a revolta de acordo com o seu local de ocorrência. Outro ponto, as motivações. Quais eram os objetivos, né, dos revoltosos e qual é o contexto que estimulou a revolta? Então, naquele momento, aquela região estava passando por alguma crise, né? Ou então, qual era a motivação desses revoltosos? Eles queriam se separar de Portugal, ou queriam, né, estavam se opondo a alguma medida da coroa. Então, esse tipo de motivação é importante você identificar, até porque isso costuma ser mais cobrado em prova, tá? E envolvidos. Aí não é saber necessariamente nome de liderança, é saber, nessa revolta prevalecem as camadas populares, prevalecem os homens ricos daquele lugar, prevalecem os escravos. Esse tipo de abordagem é importante também, tá bom? Não se esqueça então de relacionar esses assuntos. Você pode inclusive montar uma grande tabela, né, trazendo as revoltas do período colonial, do período regencial, tá? Já estou adiantando tudo aqui porque essas dicas que eu estou te dando vai valer também para as revoltas, vão valer, né, para as revoltas que a gente vai ver nas próximas aulas também, tá? Aqui tem um mapa de algumas revoltas que costumam ser mais recorrentes aí, né? Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Palmares, Conjuração Baiana, Revolta de Filipe dos Santos, Inconfidência Mineira, Guerra dos Emboabas e Conjuração Carioca. Veja que aí as revoltas estão associadas aos locais de ocorrência, então é interessante você ter esse mapa aí mais ou menos na sua cabeça. Algumas revoltas não estão aí, tá? Uma coisa que eu queria destacar é que existem dois tipos de revoltas que a gente pode classificar: as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. As revoltas nativistas, elas, né, são motivadas ou por alguma questão tomada em nome da coroa, ou são conflitos entre dois grupos que estão no território colonial. A gente vai ver isso depois. Já as revoltas separatistas, elas querem se separar de Portugal, da coroa portuguesa. As nativistas, não. Elas estão com, às vezes, alguma insatisfação ali em relação a alguma coisa que foi aprovada, mas eles têm esse cuidado de dizer, olha, nós não estamos nos revoltando contra o rei, nós só queremos que isso aqui seja alterado, ou então uma disputa entre dois grupos, né, que estão disputando ali alguma coisa. No caso dos separatistas, essa insatisfação que surge aqui contra a coroa, ela vai gerar uma tentativa de separação em relação a Portugal, tá? Então, quais são essas revoltas? As nativistas não são emancipacionistas, não querem se separar, tá? Então, emancipar e separar é a mesma coisa. Aqui eu trouxe um esquema, né, que mostra aí quais são as emancipacionistas importantes e quais são as nativistas. As emancipacionistas que a gente vai falar no bloco seguinte são Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tá? A gente vai deixar para falar delas depois. E elas querem se separar, então a gente pode chamá-las também de separatistas. Querem se separar de Portugal. E as nativistas, elas não querem se separar. Tem algum ponto aqui que elas estão insatisfeitos, né? Contrário a alguma medida administrativa, como é o caso da revolta de Beckman e da revolta de Vila Rica,
ou são conflitos entre dois grupos que existem na colônia, como é o caso da Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates, tá? Então, esse é um mapinha aí, um esquema, né, interessante de você associar as revoltas aí, categorizá-las. Tem algumas revoltas que você já deve ter tido contato e que nós provavelmente não iremos falar aqui porque elas não caem na prova, tá? Então você pode me perguntar, e a revolta do sal, revolta do não sei o quê, né? Vez ou outra surge algum aluno questionando alguma revolta que a gente não traz aqui. Simplesmente porque essas revoltas não caem, tá certo? São revoltas que não estão em materiais didáticos, então a chance, né, de uma prova que busca analisar, né, um aluno que está, né, com acesso a livros didáticos, né, ele não é um acadêmico de história, ela não vai trazer uma revolta que não está em livros didáticos, tá? Então, com isso, eu quero te deixar tranquilo, porque se a revolta não é encontrada em livro nenhum, ela não vai ser cobrada, tá? Eu trouxe, inclusive, uma revolta que tem poucas chances de ser cobrada, mas ela, às vezes, aparece aí em algum material ou outro, né? Então, não custa nada dizê-la aqui, que a aclamação de Amador Bueno se dá no contexto do fim da União Ibérica, e aí, como esse fim ocorre, né, nós tínhamos vários paulistas que comercializavam escravos, né, para a região espanhola, né, do Tratado de Tordesilhas, para a América Espanhola. Como a União Ibérica acabou, né, o cruzamento desse tratado ele fica um pouco mais difícil, né, ele é proibido aqui. A coroa portuguesa proíbe que os paulistas mantenham contato comercial, forneçam escravos para os colonos espanhóis. Os espanhóis que viviam nessa região, né, eles perceberam isso e resolveram botar fogo lá no antagonismo dos colonos, né, resolveu estimulá-los a se revoltar. Os espanhóis dizem assim, né, vamos ajudar aqui os paulistas, né, para convencê-los a eleger aqui o Amador Bueno como uma espécie de rei de São Paulo, só que o Amador Bueno falou, opa, né, que era uma figura importante aqui, um bandeirante, um grande proprietário, opa, eu não quero saber disso não, como assim rei? Né? Eu não estou me revoltando contra a coroa, não. Eu não tenho nada com isso, a gente está insatisfeito aqui, mas eu não estou me revoltando contra a coroa, não. E ele ficou preocupadíssimo, ele resolve, então, né, procurar as autoridades, falar, não tem nada com isso, não sei nem porque estão citando meu nome. Ele tirou dele fora, falou, não, a gente estava insatisfeito, mas a gente não está se levantando contra a coroa, não. Então foi uma revolta que nem sequer aconteceu direito, né, porque as pessoas aclamaram o Amador Bueno como rei do Brasil, aqui, rei de São Paulo, né, para poder separar esse território, mas não foi uma revolta separatista mesmo, já que o próprio rei em questão sequer se reconhecia como separatista. Então a gente pode dizer que é uma revolta que questiona, né, a legitimidade da monarquia de alguma maneira, mas não chegou a ser uma revolta separatista. É interessante a gente associar essa revolta com o contexto, né? Porque depois que a União Ibérica acaba, quem volta a governar Portugal é um rei português. Só que não é um rei lá da dinastia de Avis, né? Que é a dinastia que existia antes da União Ibérica. Agora é da dinastia de Bragança, que começa aqui nesse período, tá? Então, de certa forma, mostrou aí uma certa fragilidade dessa nova dinastia em relação a esses colonos. Mas não foi uma revolta separatista, tá? Foi uma revolta nativista, porque a própria liderança em questão sequer, né, se colocou aí em favor de qualquer revolta contra a coroa, tá bom? Essa tem chance de cair? Pouquíssimas, tá? Uma também que a gente já falou, então eu não vou me delongar aqui, é só para lembrar, é a insurreição pernambucana, que nada mais é do que o processo de expulsão dos holandeses, tá? Então depois que o Nassau saiu da região açucareira, né, saiu do comando lá do Brasil holandês, a nova administração que o sucedeu, né, não beneficiou muito os interesses econômicos dos colonos que estavam ali, e eles então favorecem Portugal, né, em guerras contra os holandeses. Então eles falam, a gente não quer mais ser dominado pelos holandeses, porque eles estão começando a cobrar dívidas aqui, né, de empréstimos que eles tinham feito, então eles passam a combater os holandeses, tá? E acabam expulsando eles de Pernambuco. Esse processo de expulsão ficou conhecido como insurreição pernambucana. Cuidado para não confundir com a Revolução Pernambucana, que acontece durante o período joanino. A gente vai ver isso na próxima aula. Essa aqui é a insurreição,
Não é a mesma coisa que a revolução, tá? Cuidado! Esse movimento foi liderado pelos senhores de engenho, mas também contou com participação de grupos indígenas e de africanos, tá? A famosa Batalha dos Guararapes, né, aconteceu aqui nesse contexto, beleza? Chances dessa revolta cair, é possível cair associada aí ao contexto holandês, tá? Outra revolta muito importante aqui também é a revolta de Beckman, essa no Maranhão. Então, primeira coisa, onde foi? Maranhão. Quando foi? 1600, aqui a gente pode dizer final do século XVII, né? Então, quando foi? Final do século XVII. Já temos duas informações. Essa aqui é até fácil saber as lideranças, né? Porque são os irmãos Manuel e Thomas Beckman, que é o nome da revolta, né? Bom, e quais são as razões da revolta? O Maranhão era uma região pobre da colônia, não era muito rica. E como era pobre, a mão de obra escrava ali era indígena, né? Não se utilizava muito a mão de obra africana porque era caro, então ficava mais difícil manter escravos vindos da África, tá bom? Então, diante disso, era muito comum utilizar o escravo indígena a todo momento. Só que com o passar do tempo, até por pressão dos jesuítas, o rei português ele proibiu a continuidade da escravidão indígena na região. Então isso gerou um certo antagonismo aqui, uma certa revolta dos senhores de engenho, dos grandes proprietários aqui dessa região. Porque eles disseram, ué, mas a gente não tem acesso aos escravos vindos da África, né, porque são caros e não chegam aqui também, eles vão para outras partes do Nordeste. Aí vocês tiram de nós o único escravo que a gente tem, que é o escravo indígena, proíbe a escravidão indígena, então os senhores de engenho ficaram meio revoltados com isso, né? Os grandes proprietários aqui. E aí, diante disso, né, eles começam a reclamar. Falam, olha, isso está afetando economicamente os nossos interesses. Então, o primeiro ponto da revolta é a restrição do trabalho escravo indígena, tá? Então, o primeiro ponto da revolta. Só que aí tem mais. A coroa resolve criar uma companhia de comércio, a Companhia de Comércio do Maranhão e do Grão-Pará, que está escrito aqui. Essa companhia era para garantir o pacto colonial, ou seja, todos os produtos que o Maranhão precisasse, vindos de fora, quem forneceria era essa companhia de portugueses, comerciantes portugueses. Em compensação, tudo que o Maranhão quisesse vender, né, para a Europa, quem venderia seria essa companhia de comércio. Então é para garantir o quê? O pacto colonial, certo? Beleza. Aí essa companhia de comércio chega para eles e fala, olha, né, eu sei que está difícil aí, porque vocês estão sem escravos, mas a partir de agora nós vamos nos comprometer a fornecer uma cota anual de tantos escravos vindos da África. Então, nós vamos abastecer vocês com escravos, com produtos vindos da Europa. Aí os senhores de engenho, os grandes proprietários do Maranhão falaram, beleza, então vamos ver no que dá, né? E aí com isso foi estabelecida então essa Companhia de Comércio do Maranhão e do Grão-Pará. Ela ia monopolizar, então, as trocas comerciais na região. Só que aí surge um problema no final das contas. Porque essa companhia de comércio, ela começa a prejudicar os interesses dos senhores de engenho. Para começo de conversa, ela não fornecia o número de escravos que havia sido combinado. Era sempre muito menor, né? Então faltava mão de obra na região do Maranhão. Outro ponto é que ela manipulava os preços, né, a seu favor. Então vamos supor que o Maranhão, nesse contexto, produz cana-de-açúcar e arroz, tá? Vamos supor. Aí, nesse contexto, o valor do arroz no mercado internacional está lá em cima, no mercado europeu. E o da cana está lá embaixo. O que eles fazem? O do açúcar, né? O que eles fazem? Compra só o açúcar, só o açúcar, só o açúcar, porque o preço está muito baixo. E aí quem está produzindo arroz, né, fica prejudicado. E aí, conforme o preço, como ninguém está comprando arroz, o que acontece com o preço do arroz? Vai caindo. Aí, quando o preço chega lá embaixo, essa companhia de comércio vai e começa a comprar o arroz para poder vender lá na Europa. Então, ela utilizava, né, desse tipo de recurso para poder, então, se beneficiar diante, né, dos produtores locais. E isso, então, foi uma das razões da revolta. E aí esses dois irmãos, o Manuel e o Thomas Beckman, eles se colocam como líderes dessa insatisfação desses grandes proprietários do Maranhão,
que estão insatisfeitos com a Companhia de Comércio e com a proibição da escravidão indígena. Continua prejudicando eles, já que eles não estão recebendo escravos da África. Então eles resolvem, então, no final das contas, pegar em armas para combater essa Companhia de Comércio que eles querem que seja extinta, né? E querem também acabar com essa proibição em relação a não poder mais escravizar os indígenas. Eles chegam, inclusive, a aprisionar funcionários da metrópole, né? Tentam depõem aqui o governador da capitania da região do Maranhão, e aí com isso eles até chegam a nomear uma espécie de junta administrativa lá na Câmara Municipal, tá bom? De São Luís. Eles expulsam os jesuítas, né, que são considerados aí uma espécie de traidor, já que seriam eles aqueles que denunciaram a escravidão indígena, né? Foram eles que pressionaram o rei para proibir a escravidão indígena lá, então eles expulsam os jesuítas da região. Aí, o que acontece? Os dois irmãos resolvem o seguinte: bom, agora que a gente já tomou o poder aqui, um fica aqui para organizar o governo e o outro vai lá para Portugal para dizer para o rei: olha, a gente não está se rebelando contra você, a gente está se rebelando contra a Companhia de Comércio. Quando esse irmão que foi lá resolver, o Thomas, chegou lá, a primeira coisa que aconteceu com ele, foi preso. Foi preso e já foi trazido para cá com um novo governador da região, né, já no mesmo barco. Quando eles chegaram aqui, né, o Manuel, irmão dele, chegou até a fugir, mas no final das contas ele foi preso e condenado à morte enquanto planejava salvar o irmão dele, Thomas. Então o destino dessa revolta de Beckman, né, foi a prisão e, no caso, né, do Manuel Beckman, a morte, tá bom? O que eu preciso que você saiba aqui no final das contas? Foi uma revolta, né, promovida pelas elites do Maranhão, e é uma revolta contra a proibição da escravidão indígena e contra essa companhia de comércio criada por Portugal, que, né, desfavorecia interesses das elites locais, tá? Não precisa saber dos detalhes do movimento, eu só preciso que você saiba também que, no final das contas, por incrível que pareça, Portugal acabou fechando essa companhia. Chegou à conclusão de que, de fato, os colonos estavam certos, mas isso, o Manuel já estava morto. Beleza? Bom, então fechamos aqui, vamos para a próxima, que é a Guerra dos Emboabas. Essa tem a ver com a minha querida Minas Gerais. Veja que o contexto aqui é 1710, né, que ficou errado. 1711 é o momento em que estamos no início da exploração aurífera, tá? Início da exploração aurífera, ou do ouro, né? E também é século XVIII, né? Século XVIII. Show? E aí o que essa revolta faz, no final das contas, né? Foi um conflito travado pelo direito de exploração, né, das jazidas de ouro. Porque aqui nesse contexto, a gente sabe, né, que no final do século XVII, no início do século XVIII, quem mais achou jazida de ouro na região das Minas Gerais, né, pelo menos hoje, foram os paulistas. E aí, como eles acharam a maioria, eles disseram: bom, já que a gente achou a maioria, a gente tem o direito de ter o monopólio sobre a exploração do ouro, já que a gente achou mais. Só que já estava chegando muita gente de outras regiões, né, forasteiros, como eles chamavam, vindos de fora do Brasil, vindos de outras partes do Brasil, e aí eles eram chamados de emboabas pelos paulistas. Esses forasteiros não queriam nem saber se os paulistas tinham achado primeiro, eles achavam que tinham tanto direito de explorar como eles. E aí, diante disso, começou um conflito pelo domínio das jazidas encontradas na região. De um lado, os paulistas, que acham que têm um direito, e do outro lado, esses emboabas, como eles chamam, né, os forasteiros, que também querem direito de exploração, tá? Então, esse conflito começa aí nesse início, né, do século XVIII, e no final das contas, os paulistas, como estavam em menor número, acabaram sendo cercados, né? E aí os emboabas disseram: olha, se vocês se renderem, nós vamos liberar vocês. Aí eles fazem isso, e no final das contas eles não cumprem a palavra, massacram todos. E esse episódio ficou conhecido como Massacre do Capão da Traição, né? Que eles tinham sido cercados, prometeram libertá-los, né, se eles se rendessem, eles se renderam e acabaram sendo massacrados. Qual que é a consequência dessa revolta? Morte dos paulistas? Mais do que isso, né? No final das contas, a coroa viu ali um problemão
porque essa região mineradora estava numa grande capitania. Ela falou, nossa, se outra revolta acontece assim, fica difícil de administrar. É melhor então a gente pegar essa capitania e dividir em duas. Aí ela cria, né, pega uma capitania grande e divide ela em duas, tá bom? Aí ela criou a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que agora era separada do Rio de Janeiro, que antes era São Paulo, Minas, Rio, tudo formando uma capitania só. Então uma das grandes consequências dessa Guerra dos Emboabas foi isso, tá bom? Outro ponto interessante também da gente destacar é que os paulistas que sobreviveram, alguns resolveram ir mais para o interior do país, né, e acabaram encontrando minas, né, em Goiás, por exemplo, e outros se fixaram, né, nas proximidades da região e passaram a se dedicar à grande lavoura, justamente para abastecer essa região com alimentos, e muitos ficaram ricos, tá bom? Então, essa é uma coisa interessante de se destacar também sobre a Guerra dos Emboabas. Vamos para a próxima, então? Temos muitas aqui, né? Outra revolta interessante aqui desse contexto é a Guerra dos Mascates. Essa Guerra dos Mascates, ela acontece em Pernambuco, tá? E é um conflito, assim como a Guerra dos Emboabas, motivada aí a partir do enfrentamento de dois grupos, tá? Nesse caso aqui, nós temos, de um lado, senhores de engenho e do outro lado, comerciantes. O que aconteceu aqui em Pernambuco? Qual que é o contexto? O contexto é o pós-período holandês, digamos assim. Depois que os holandeses são expulsos dessa região de Pernambuco, o que acontece mesmo com a produção açucareira? Vai declinando. Consequentemente, a situação dos senhores de engenho vai piorando também. Eles continuam mandando na administração da região, só que eles estão ficando mais pobres. E aí eles começam a pegar um monte de empréstimos com alguns comerciantes ricos que tinham na região vizinha, a região de Recife, que tinha recebido muito incentivo do Maurício de Nassau enquanto ele estava aqui, né? Criou-se um porto lá, então Recife se tornou uma cidade uma região, melhor dizendo, né? Muito importante e cada vez mais rica. Só que a capital era Olinda. Recife não tinha autonomia de nada, era só uma região vinculada a Olinda. E ali os comerciantes estão mandando, né, em Recife, só que a administração mesmo é em Olinda e os senhores de engenho que mandam lá. Aí começa o seguinte, os senhores de engenho estão dependendo economicamente desses comerciantes de Recife, que eles chamam de mascates. E esses mascates, eles dizem, bom, a gente está emprestando dinheiro para esses camaradas. A gente não tem representante lá na Câmara de Olinda. Eles mandam em tudo. Estão representando os interesses deles, não estão representando os nossos interesses. Sabe o que eles fizeram? Começaram a reivindicar para que Recife tivesse autonomia, fosse elevada à condição de vila. Eles reivindicaram isso para a coroa, né, para a administração, disseram, olha, Recife já é uma região muito importante, então é mais do que justo a gente ter uma certa autonomia ao sermos aqui elevados à condição de vila. E eles conseguiram. Só que quando eles conseguiram isso, os senhores de engenho de Olinda não aceitaram e resolveram pegar em armas para enfrentar os mascates e, com isso, pressionar a coroa portuguesa a revisar a sua decisão. Então veja que aqui não temos uma revolta contra a coroa portuguesa, mas sim como uma decisão, né, que beneficiou um grupo rival deles, os mascates. Eles começam a se enfrentar no final das contas, né, a tropas do governo aqui de Portugal sediadas no Brasil enfrentam os senhores de engenho e com isso a guerra é terminada. Resultado, a autonomia de Recife foi mantida aqui. Recife foi mantida na condição de vila. Beleza? Então isso não foi alterado, mas a situação foi pacificada. Tranquilo? Agora vamos voltar a Minas Gerais, só que no ano de 1720. Agora aqui já estamos, né, na segunda década aí do século XVIII, então a exploração, né, já está avançando aqui. Nesse contexto, pessoal, né, na década de 20 do século XVIII, a organização da exploração do ouro já está consolidada aqui. E aí, nesse contexto, conforme eu tinha dito para vocês anteriormente, a administração resolve criar as casas de fundição. O que são isso? São espaços, né, um local onde o ouro que era extraído da região,
ele deveria ser levado para lá diretamente. E aí lá ele era transformado em barras, ele era barrado, porque com a criação dessas casas fica proibida a circulação de ouro em pó, que era mais fácil de contrabandear. Então, se você explora ouro aqui, o que tem que fazer? Tirou o ouro das minas, leva tudo para essas casas de fundição, lá esse ouro vai ser fundido e vai ser transformado em barras. Ao fazer isso, a coroa já cobra ali o imposto que é de direito dela. Então não tem nem como fugir, nem como não pagar imposto, pelo menos em tese, né? Já que o contrabando continua comendo solto. Mas aumenta a fiscalização aqui, né? E aí com isso vários grupos se revoltam, comerciantes, né? Gente que explorava ouro aqui, que extraía ouro, e se revoltam, né, sob o comando aí de um tropeiro português chamado Filipe dos Santos. Por isso que essa revolta ou é conhecida como Revolta do Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, já que é o local onde ela aconteceu, tá? No final das contas, eles foram reprimidos, duramente reprimidos. O Filipe dos Santos foi condenado à morte, e aí a coroa pensa, mas essa capitania aqui de São Paulo e Minas do Ouro ainda está grande demais. Está perigoso a gente controlar esse território, essa população, esses vassalos são muito rebeldes, acho melhor a gente dividir essa capitania em duas. Aí surge a capitania de São Paulo, de um lado, e a capitania de Minas Gerais, do outro. E aí começa a história, né, da minha querida Minas Gerais independente, né, que recentemente aí fez aniversário, né, ficou mais velha. Bom, então veja que aqui, né, mais uma vez nós temos uma revolta estimulando uma transformação administrativa, né, foram criadas novas capitanias a partir dessa revolta. Beleza? Para a gente fechar, eu queria falar de algumas revoltas que têm poucas chances de serem cobradas, né? Mas mesmo assim vale a pena a gente dar uma olhada, porque são revoltas indígenas, só para você ter uma noção básica aí. Uma delas, inclusive, na verdade duas delas, né? Inclusive nós já comentamos, as guerras guaraníticas e a Confederação dos Tamoios, eu acho que a gente falou, né, na aula passada, mas vamos lá. A Confederação dos Tamoios acontece no Rio de Janeiro. Quem são os Tamoios? São os Tupinambá, tá? Tupinambá. E eu não sei se você se lembra, mas os Tamoio, eles são aliados dos franceses. E nesse contexto que os franceses estavam sediados lá no Rio de Janeiro, eles conseguiram fundar uma colônia chamada França Antártica, só que depois eles são expulsos. E quando eles são expulsos, os Tupinambá, que eram aliados deles, né, e lá conhecidos como Tamoio, eles ficam. E eles resolvem inclusive enfrentar, né, as forças coloniais de Portugal. Só que aqui, né, no final das contas, eles lutam contra os portugueses, né, resistem ao processo de colonização, mas são derrotados e dizimados, tá? Então é interessante a gente lembrar que existiu, né, esses Tamoio resistindo contra os portugueses aqui, inclusive lutando contra os portugueses e contra os indígenas aliados aos portugueses chamados Temiminó, tá? No final das contas, eles foram derrotados. Chance dessa revolta cair? Poucas, beleza? Outro levante indígena que tivemos aqui também foi a Confederação dos Cariri, também conhecida como Guerra dos Bárbaros. Essa já foi no Nordeste. Então, essa aqui foi no Rio de Janeiro. Essa aqui foi no Nordeste, tá? E lá, nada mais foi do que uma junção de vários povos, né, que eram chamados genericamente de Tapuia, de Cariri, pelos portugueses. Eles não aceitaram o avanço da colonização por Portugal e combateram, né, de maneira espontânea, né, não tem uma articulação única aqui, mas eles combateram as tentativas de colonização, mas também foram dizimados, principalmente por bandeirantes. Então temos a Confederação dos Tamoio, Confederação dos Cariri. Veja que aqui o ponto é o mesmo. Resistência à colonização, tá? Então vou colocar isso como observação aqui. Resistência à colonização. Lusa, né? Colonização portuguesa, tá? E por fim, o último levante que eu queria destacar aqui com vocês
foram as guerras guaraníticas, que a gente já comentou no bloco anterior. As guerras guaraníticas foram estimuladas pela assinatura do Tratado de Madrid, que estipulou que a região de Sete Povos deveria ser desocupada pelos indígenas missioneiros, né, e pelos jesuítas espanhóis. Eles deveriam se deslocar para a América Espanhola e liberar aquela região para Portugal, para que Portugal pudesse tomar posse dela, de acordo com o que se estipulava no Tratado de Madrid. Os indígenas se recusaram a sair da região, junto com os jesuítas missioneiros, e com os jesuítas resolveram pegar em armas contra tanto Portugal quanto Espanha, só que foram derrotados, tá bom? Então, essas são as guerras guaraníticas. Fechamos aqui? Fechamos mais um bloco. Olha, bastante tranquilidade em relação a isso, porque eles têm poucas chances de ser cobrado. As guerras guaraníticas, vez ou outra, são mencionadas aí quando se trata de alguma questão sobre o Tratado de Madrid. Então pode ser que você se depare com esse termo. A Confederação dos Cariri é pouco abordada, dos Tamoio também, mas resolvi trazer porque são os levantes indígenas mais conhecidos aqui desse período, tá bom? Bom, fechamos aqui então mais um ponto. Agora vamos para o nosso último bloco para a gente fechar aqui o nosso ciclo de revoltas. Falamos das revoltas nativistas, falamos das revoltas indígenas aqui, e agora nós vamos falar das revoltas emancipacionistas, aquelas que queriam de fato se separar de Portugal e fundar uma nova região independente, né, inspirada por ideias iluministas. A gente vai falar um pouquinho disso no nosso próximo bloco. Já estou te esperando lá. Tchau!